Bom, pessoal, então hoje nós vamos estudar a parte de resistência elétrica. Continuando aí em eletrodinâmica, né? Eletricidade ela se divide em eletrostática, foi aquela parte que a gente viu de lei de Coulomb, processo de eletrização, ok? Ela vem eletrodinâmica, corrente elétrica, resistores, né? Essa parte de instalação elétrica no nosso dia a dia. A gente aprendeu aí a calcular, como calcular a conta de energia da nossa casa, né? Energia, potência vezes o tempo, fizemos exercícios nas aulas anteriores, e a aula hoje é sobre resistência elétrica, sobre a parte de lei de Ohms, né? Então, continuando a eletrodinâmica. E a terceira parte, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, que a gente vai estudar nas aulas mais na frente, terminando aí essa parte ao terminar a eletrodinâmica. Então, vamos dar continuidade à eletrodinâmica, ver a parte de resistência elétrica. Eu coloquei assim, ó, resistor. É todo elemento de circuito, tá? Cuja finalidade seja converter energia elétrica, tá? Em energia térmica, ok? Então, se você tem um aparelho na sua casa que você coloca na tomada, pega a energia elétrica e você usa ele só em forma de calor, então a gente diz que ele é composto por um resistor. Por exemplo, o ferro elétrico. Você pega energia elétrica e converte, né, tá? Essa energia em quê? Converte em energia térmica, é a finalidade dele. Então, nós temos aí um resistor dentro do ferro elétrico. A mesma coisa no chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico você tem exatamente essa situação. Você pega a energia elétrica e transforma em energia térmica, tá? Então ele é um resistor, beleza? Eu tenho aqui, ó, o que existe dentro do chuveiro, ó, uma mola, ok? Então essa mola aqui pega a energia elétrica da tomada, fica bem quente, né, tá? E ao esquentar, a água passa próximo e recebe esse calor e esquenta. Então eu digo que eu tenho um resistor, tá? Uma mola no caso do chuveiro elétrico. Existem vários resistores de diferentes modelos aí, mas o resistor ele transforma a energia elétrica em energia térmica, tá? Aí, continuando, eu coloquei aqui, ó. Resistor é todo elemento de circuito cuja finalidade seja converter energia elétrica em energia térmica. Isso acontece porque, ao atravessar um condutor, a corrente elétrica, as cargas elementares que constituem a corrente elétrica interagem com os átomos ou moléculas que constituem esse condutor. Tal fato leva à conversão da energia dos portadores de carga em energia elétrica. Então, as cargas que vinham com energia cinética, mv2/2, ao se chocarem lá com os componentes do resistor, transforma isso em calor, tá? Chamamos esse acontecimento de efeito Joule ou efeito Joule, tá? Então, o efeito Joule ou efeito Joule é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Isso é feito pelo resistor. E você pode ter um resistor que transforme mais essa energia elétrica em térmica ou menos. Vai depender da resistência desse resistor, tá certo? E daí, por exemplo, a lâmpada. Ó. A lâmpada ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica, em calor. É tanto calor, esquenta tanto que os átomos vibram e voltam, né? Os elétrons dentro dos átomos, né? Se for um metal, eles vibram tanto e volta que essa mudança de camada de um lado para o outro, quando ele volta, ele emite aquela luz, tá certo? E é tanto que nós temos aí, ó, a lâmpada, nós temos esse bulbo, né, de vidro para não ter ar, porque se tiver o ar lá quente, lá dentro, se não tivesse esse bulbo, então a alta temperatura com o oxigênio do ar vai dar a combustão, né? Ok, eu vou ter lá, sei lá, o tungstênio mais o O2, então isso vai formar aí a combustão, tá certo? O oxigênio vai queimar, vai surgir aquele fogo. Por isso que a lâmpada, ela tira o ar de dentro, forma-se o vácuo e coloca aquele bulbo para o ar não entrar ali e não provocar a queima do material que forma, do filamento que forma a lâmpada, ok? Então o efeito Joule é exatamente
essa obtenção do calor. Então, o resistor ele é representado por essa letra R, como vocês estão vendo aí, ó, ok? Eu tenho aí o resistor, tá? Então, estão vendo aí essa letrinha R aí, e vocês aí vai ser a representação do resistor. Não vou estar desenhando. Apareceu uma lâmpada, eu coloco só esses cabelinhos aí, só essa simbologia aí, representando a lâmpada, ou o ferro elétrico, ou o chuveiro, tá? Nós vamos ver agora a lei de Ohm, entender o que é a lei de Ohm, tá? Lei de Ohm, foi um cientista que estudou essa parte aí. Então, coloquei a observação. Resistores que não obedecem à lei de Ohm são chamados de não ôhmicos. Para eles, observa-se que a resistência elétrica não se mantém constante. Seu gráfico não será uma reta. Então, se eu tenho um gráfico, novamente, eu sempre repito isso, toda vez que eu pego um gráfico, eu tenho que olhar a grandeza física que eu tenho no eixo Y e a grandeza física que eu tenho no eixo X. Nesse caso, eu tenho corrente e o tensão, né, que a gente viu, o potencial elétrico, volts, né? Então, aí, se fosse uma reta, a tangente dessa reta, né, ou seja, a altura sobre a base, me dá o valor da resistência, tá? Então, se você pegar esse resistor aqui, ligar numa tomada, né, colocar numa pilha, numa tomada, essa resistência numa tomada vai passar uma corrente por ela, tá? E é essa lei de Ohms que a gente vai estudar a relação, tá? A resistência vezes a corrente dá o valor da tensão lá da tomada, ok? Tomada que a gente diz que é 220 volts, né? É um modelo, mas ali eu não tenho 220 volts, mas a gente usando 220 volts, a gente acerta as questões do dia a dia e serve como um modelo para expressar a realidade, que não é nada de 220 volts, nós vamos ver aqui mais na frente, que é uma tensão alternada que nós temos aí, de valores negativos e positivos, com a frequência de 60 vezes em um segundo. A gente vai falar isso mais na frente, a corrente alternada, ok? Por enquanto, a gente vai supor que na nossa casa nós temos 220 volts. Então, se eu coloco uma resistência, vocês não vão fazer isso, que morre, mas se essa resistência é ligada em 220 volts, vai passar uma corrente por ela. Essa corrente, ao passar por ela, os elementos que formam essa corrente vai bater com os átomos desse material, que é a resistência do resistor, e vai provocar o aquecimento pela visão clássica, ok? Bom, a fórmula está aí, ó. Se chamarmos de resistência elétrica, né? Tem aqui o resistor, então ele pode ter mais mola ou menos mola, ele pode ter mais resistência ou menos, né? Se chamarmos resistência elétrica do resistor ôhmico, a razão entre a DDP e a corrente elétrica, então teremos. Então, ó, essa é a primeira lei de Ohms. Resistência é V ou U, né? É U dividido por I. Alguns autores chamam de V, tá? E ali a nova resistência R' vai ser U' sobre linha. Como não é uma reta, a primeira resistência é R, a segunda é diferente, é R', tá? São diferentes. Mas se eu tenho um resistor ôhmico, ou seja, se eu tenho uma reta, então eu passo a ter a primeira lei de Ohms, tá? A primeira lei de Ohms diz exatamente que V é R vezes I, ok? Vamos fazer um exercíciozinho aplicando essa lei de Ohms. E depois vamos ver a segunda lei. Ai, cadê ele? Está aqui, perdão. Perdão, pessoal. Então, a primeira lei de Ohms fica como? Tirando o U ou o V para cá, né? O I está dividindo, passa multiplicando, fica V igual a R vezes I. Então, se eu tenho uma reta, eu tenho um condutor, em vez de uma curva, se eu tenho aqui uma reta, então nós temos o que a gente chama de um resistor ôhmico, tá? E a tangente desse ângulo dá resistência, ou seja, V, tangente é cateto oposto, V ou U, né? Tanto faz, V dividido por I, que é o cateto adjacente, V dividido por I dá R, a resistência, tá? Passando o I lá para cima, fica R vezes I. Então, U é igual a R vezes I, ou V é igual a R vezes I. Essa é a nossa primeira lei de Ohms, que a gente vai fazer exercício agora, ok? Vamos lá. Ó, os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 miliamperes. Esse Mzinho é um mili, né? Vocês sabem, toda vez. Quando aparece um K é quilômetro, né? De quilo, K de quilo e M de mili. Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é... Então, ele deu a tensão 6 volts, deu a corrente 20,
e quer saber o valor da resistência R. Ora, como é que eu encontro isso? Bem simples. Eu vou na lei de Ohms. Qual é a primeira lei de Ohms? Quem vê, ri, né? V é igual a R vezes I, ok? Então a gente tem que memorizar. A memorização faz parte do ensino-aprendizado, tá? E quem memoriza vai ganhar tempo no concurso e vai assim acertar provavelmente mais questões, ok? Então, pessoal, quem vê, ri. Quanto é a tensão? 6 volts. Quanto é a resistência? É o que ele quer. Quem é I? 20. Só que ele botou 20 mili, né? Então, um mili, toda vez que vem um Mzinho antes de qualquer letra, significa 10 a menos 3, tá? 10 elevado a menos 3. Por exemplo, 2 milímetros, 2 vezes 10 a menos 3 metros. 2 miliamperes, 2 vezes 10 a menos 3 ampere, tá certo? Então, esse mili, do jeito que a gente viu lá em lei de Couro, lembra aquela letra micro? Parecia um Uzinho, micro era 10 a menos 6. Nós fizemos muito lá nas aulas, tem aí as aulas anteriores. O micro valia 10 a menos 6. Vocês podem dar uma olhada aí, né, nas aulas anteriores, que nós temos aí no Facebook, mandamos para vocês aí no grupo, e tá aí no Face. Então, o micro vale 10 a menos 6. Quando vem um Mzinho, vale 10 a menos 3. Então, voltando à questão, deixa eu apagar aqui tudo. Voltando à questão, quem vê, ri. Quanto é a tensão? 6. Quanto é a resistência? É o que eu quero. Quanto é a corrente? 20. Só que ele disse que era 20 miliamperes. Então, toda vez que vem aquele mili, eu tenho que colocar 10 a menos 3. Aí aqui, ó, o 20 vezes 10 a menos 3 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 20 vezes 10 a menos 3 igual a R, tá? Bom, aí é só a divisão, né? 20 é a mesma coisa de 2 vezes 10, né? 20 é 2 vezes 10. Então, 2 vezes 10. Como eu tenho aqui 10 e 10 a menos 3... fica 10, né, que é 10 elevado a 1, e menos 3, fica 10 a menos 2, tá? Só que estava dividindo, aí 6 dividido por 2 dá 3, esse 10 a menos 2 que estava abaixo, ele sobe com o sinal contrário, 10 a mais 2. 10 a mais 2 é 10 vezes 10, que é 100, 10 ao quadrado, né, 100. 3 vezes 100, 300. Então, encontrei o valor da resistência, tá? Interessante observar que essa lâmpada, ela só vai dar 300 ohms se ela estiver ligada exatamente em 6 volts. Se eu ligar ela em 12 volts, já muda a resistência. Então, quando eu vou comprar uma lâmpada lá no supermercado, aí tem lá na lâmpada 220 volts, 100 watts. Ela só é 100 watts se eu ligar em 220 volts. Se eu ligar em 110, ela não é 100 watts. Então, aqueles valores que vem na caixa da lâmpada são os valores nominais, ok? Esses valores nominais significa que aquela lâmpada só vai funcionar daquele jeito se for ligado naquelas circunstâncias, ok? Porque em outras circunstâncias ela vai trabalhar com outros fatores, vai ter outros aquecimentos, vai mudar inclusive a sua resistência interna que tem lá dentro, beleza? Então, pessoal, a opção vai ser o quê? 300 ohms. Onde é que eu tenho 300 ohms? 300 ohms, que a gente calculou aqui, ó, 300 ohms, ok? 300 ohms. Aí onde é que eu tenho 300? Letra A. 300 ohms, sempre com a lâmpada acesa ou apagada? Não, ela só vai ser 300 ohms quando ela estiver ligada a 6 volts, que vai existir a corrente. Essa corrente só aparece quando ela estiver ligada. Então, não posso dizer que ela tem essa resistência desligada, apagada, né? E ao contrário, né? Quando a gente liga, vai passar essa corrente, então eu tenho exatamente o valor dessa resistência para essa situação quando ela está acesa, né? Ligada a essa voltagem. Vai ter 300 ohms com a lâmpada acesa, isso. E tem um valor bem maior quando apagada. Não, quando apagada vai diminuir, lógico, não vai ter mais a corrente. Então vai diminuir a temperatura, ela diminui a resistência. Nós vamos já ver essa fórmula aí da resistência com a temperatura. Mas é bom que vocês já saibam isso, que uma lâmpada, quando ela vai aumentando a sua temperatura, ela vai aumentando a dificuldade dos elétrons passar, a resistência, ok? Então, a resposta é a letra C. Eu achei a conta
Observe bem que ele deu a voltagem 6, a corrente 20. Quando eu achei R deu 300, mas vai ser 300 com a lâmpada acesa, tá? Quando ela estiver desligada, ela vai ter um valor maior. E tem um valor maior quando apagada? Não, ela vai ter um valor menor. Então, letra D. 300 ohms com a lâmpada acesa, porque essa corrente 20 que eu usei só vai existir quando ela estiver ligada a 6 volts, então ela tem que estar acesa. E tem um valor menor quando apagada, porque quando apagada não vai passar essa corrente 20 mA, então ela vai ter mudança na sua resistência, tá certo? Então os átomos dela vai vibrar menos, tá? Do que quando ela está passando a corrente de 20 mA. Então, resposta: 300 ohms, que foi o valor que eu calculei. Então, quando eu pego uma lâmpada do supermercado que tem lá 220 volts, 100 watts, né, que eu calculo a resistência, eu estou achando a resistência quando ela está ligada naquela voltagem. Tá? Ela, naquele estado que está lá, ela tem uma resistência menor, porque ela está mais fria. Não esqueçam essa observação do dia a dia. Ok? Está aí mais uma vez uma conta que eu fiz de 300 ohms. Lembrando que essa continha aí ela pode ser feita de várias maneiras, né? Você pode tirar dúvida aí, como é que faz essa conta. O 20 vezes 10 a menos 3 está multiplicando, né? Passou para o outro lado o que? Ó, dividindo, né? Então estava aqui, veio para cá, veio dividindo, tá? Multiplicando, veio dividindo, ok? 6 dividido por 2 dá 3, mas só que não era 2, era 20, sobrou um 10, 10, a mais 1 com 10 a menos 3, fica 10 a menos 2. Aí está dividindo, quando sobe fica 10 a mais 2. 10 a mais 2 é 10 ao quadrado, é 10 vezes 10 é 100. 3 vezes 100, 300 ohms. Essas continhas é bom vocês estarem fazendo, ok? Quem tem dúvida em conta, é bom procurar em casa um amigo, alguém, né, um irmão ou um vizinho, alguém que lhe ajude nisso daí. Mais uma questãozinha aí, vamos lá? Determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 1 quiloohms, quando ele é submetido a uma DDP de 200 volts. Determina a corrente elétrica que flui por um resistor de 1 quiloohms, quando ele é submetido a uma DDP, né, uma diferença de potencial, a gente viu isso, né, de 200 volts. Ou seja, ele deu R, a resistência que é dada em ohms, né, ele disse que era 1 quiloohms. Quilo é 10 a terceira, né? Tá? Então, 1 vezes 10 a terceira, ou 1000 ohms, tá certo? 10 a terceira é 10 vezes 10 vezes 10. É uma multiplicação de 3, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000 ohms. E ele deu a voltagem, U ou V, né? Aí, qual é a forma que a gente aprendeu? Quem vê, ri. Como é que eu faço essa questão? Quem vê, ri, ou U é igual a R vezes I. Quando foi U? A voltagem, 200. Quando foi R? 1000, né? 1 vezes 10, 1 quilo é 1000. K vale 1000, 10 a terceira. E aí o 1000 está aplicando, passa dividindo. 200 dividido por 1000 vai dar 0,2. Então a corrente vai ser 0,2 amperes. Ou 0,2 é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 1, ok? Se fosse 20, 20 é a mesma coisa de 2 vezes 10 a mais 1. Então, 0,2 é a mesma coisa de quê? De 2 vezes 10 a menos 1. Ok? Porque tem a vírgula, fica menos 1. Então, em notação científica, a resposta é 2 vezes 10 a menos 1. Lembrar que notação científica é deixar esse número aqui, ó, entre 1 e um pouco maior que 9. Ok? Beleza? Então, 0,2 é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 1. Se fosse 20... era a mesma coisa de quê? De 2 vezes 10, né? 2 vezes 10 dá 20. Então, era a mesma coisa de 2 vezes 10. 10 a quanto? A mais 1, né? Tá certo? Como não é 20, é 0,2, então está em 0, então é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 1, por conta que é um zero na vírgula aqui. Ok? Muito bem, aí foi só uma continha para a gente lembrar dessa primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? Quem vê, ri, né? Ou no lugar de V, coloca U. Quem U, ri, né? U é igual a R vezes I. U é a tensão, é a voltagem. Ele disse que ligou na tomada de 200 volts. R é a resistência. Ele disse que o resistor tem 1 quiloohms. Quilo é 1000.
Então 1 vezes 1000 dá 1000, então a resistência é 1000 ohms, ok? Vamos falar agora aqui um pouco sobre resistividade, tá? Bom, então essa é a primeira lei de Ohm, nós vamos usar muito ela lá em associação, em série, em paralelo. De tanta gente usar isso daí, a gente vai memorizar bem. Quem vê, ri. U é R vezes I. Vamos passar o slide aí, ó. Vamos falar um pouco do que é a resistividade, tá? Então vamos lá. Considera um condutor feito de determinado material. Considera um condutor feito de determinado material, cuja área de secção transversal é A. A área de secção transversal é a largura do fio, o condutor, né? Fio a gente chama de condutor. Ele pode ter uma grossura maior ou menor, ou seja, uma área de secção transversal maior ou menor, tá? Então considere um fio, um condutor, aquele fio que a gente tem na nossa casa, né? Que liga na tomada, aquele fio. Considere um condutor, um fio feito de determinado material, cuja área de seção transversal é A e o comprimento é L. É possível estabelecer para ele a seguinte relação. Então, esse condutor, como a gente viu, essa mola tem uma resistência aqui, ok? Tem uma resistência, beleza? E como a gente viu, vai depender do material. Então, essa é a segunda lei de Ohms. Ó, a segunda lei, como é que ele representa? A segunda, tá? R é igual a ρ L dividido por A. O que é R, que a gente já viu? É a resistência. É dado em ohms, 1 kΩ, 20 ohms, tá? O que é ρ? Esse ρ é a novidade, ó. Esse ρ é a resistividade do material. Ou seja, se o material for de ferro, o ρ é 1. Se o material for de cobre, o ρ é outro. Se o material for de alumínio, o ρ é outro. Então, o ρ é uma característica do material, depende do material, ok? Então, o ρ é a resistividade. Quando eu estou falando em resistividade, eu estou falando da natureza do material. Essa mola aqui é um certo material, então ela tem a resistência dela, como a gente viu, ligo na tomada 220 volts, vai aparecer uma corrente I, eu acho a resistência, V igual a R vezes I, é a resistência dela. Só que para achar a resistência dela, por essa fórmula, tudo bem, mas eu posso achar pela segunda lei, eu vou saber qual é o material, aí tem lá no laboratório dizendo, Luiz Carlos, é níquel, então tem lá a resistividade do níquel, multiplico pelo comprimento dele, pelo comprimento L, e divido pela área da seção transversal, essa área, a grossura do condutor. Então eu acho a resistência também, como está aí no problema, ó, R é igual a ρ L sobre A, ok? Então, ó, eu posso achar a resistência por essa outra fórmula. Eu pego o material, que é formado o corpo, ρ, multiplico pelo comprimento, está aqui o comprimento, ó, L, e divido pela área, pela grossura, pela espessura, pela área de secção transversal A. Então, essa é a segunda lei de Ohms, R igual a ρ L sobre A. Ele vai dar, esse ρ vai dar o comprimento, vai dar o valor de A e a gente vai achar a resistência. Sim, a resistividade, ρ, né, que a gente já viu que depende do material, no sistema internacional é ohms vezes metros. Ohms vezes metros, a unidade de ρ, ok? A é a área de secção transversal e vamos... observação, quanto melhor condutor for o material do fio, tanto menor será a sua resistividade. Então, se eu tenho um condutor de madeira e eu tenho um condutor de madeira que é isolante, eu vou ter que botar uma alta tensão para ela conduzir, tá certo? Porque todo isolante tem um limite. Se eu botar uma voltagem muito alta, não sei quantos milhares de volts, passa a ser condutor. Mas se eu tenho um fio de ferro, então ele vai ter o seu material, a sua resistividade vai ser menor do que a da madeira, tá? Então coloquei aqui, ó, quanto melhor condutor for o material, então o fio é um bom condutor, menor será a sua resistividade. Então os condutores têm resistividade baixa. Lógico, o isolante vai ter resistividade alta. A condutividade então será o inverso da resistividade. Ou seja, quanto melhor for o condutor, quanto melhor
condutor for o material do fio, menor será a sua resistividade. Isso quer dizer o quê? Quanto mais condutor ele for, o fio que for mais condutor, ou seja, que aquece menos, tá? Então, esse fio, ele tem o menor a resistividade de todos os outros materiais que formam os fios. Então, significa o quê? Que a condutividade é o inverso da resistividade. Se um fio lá conduz bem a corrente elétrica, ele é muito bom condutor, mas ele a resistividade dele é muito baixa, então é inversamente proporcional, ok? Quanto menor a resistividade, melhor para o condutor conduzir, ok? Então, menor resistividade do material significa menor resistência à passagem da corrente, então significa que ele é um melhor condutor, ok? Já que a resistência já diz, resistência, resiste, dificulta a passagem da corrente, ok? Lembrando que a corrente a gente supõe que seja um movimento de elétrons, né? A gente já viu isso, tem nas aulas passadas, eu tenho lá o fio sem estar ligado a nada, os elétrons estão para todos os lados. Na hora que eu ligo a uma tomada, uma bateria, a maioria passa a ter, vamos supor, didaticamente falando, todos eles passam a andar ordenadamente no mesmo sentido, gerando o que a gente chama de corrente elétrica, ok? A gente até viu lá que, por convenção, se os elétrons no fio estão indo para a direita, por convenção, a corrente elétrica, o sentido será para a esquerda. É só uma convenção no dia a dia para a gente entender isso, ok? Bom, aí é a condutividade que a gente falou, e aqui a gente tem que ver só um outro ponto importante. A resistividade do material depende da temperatura, aumentando quando se aquece o condutor, na maior parte dos casos. Então, pessoal, a resistividade, aumentando a temperatura, aumenta a resistividade. Então, um condutor a alta temperatura, ele vai conduzir menos do que uma baixa temperatura, ok? Porque a resistividade aumenta. Se aumenta a resistividade com a temperatura, aumenta a resistência. A resistência e a resistividade caminham juntos. Se aumenta a resistência, a resistência aumenta a dificuldade da corrente passar, ok? Então, todo material, resistividade, mudando a temperatura, ele muda a resistividade. Se muda a resistividade, muda a resistência, porque nós vimos que a resistência é ρ, L sobre A, ou seja, depende da resistividade. Lógico, se a resistividade muda com a temperatura, não precisa memorizar todas essas fórmulas, só para você saber que a resistência também depende de quem? De Δθ ou ΔT, depende da temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a resistência. Aumentando a temperatura, aumenta a resistividade, o ρ, e aumenta a resistência, o R, porque resistência e resistividade caminham junto, ok? Então, além do material ter a sua resistividade, quando a gente aumenta essa resistividade, ela muda também, ela aumenta. Então, a alta temperatura é pior de conduzir a corrente elétrica, ok? Bom, aí vem o reostatozinho, é um dispositivo cuja resistência elétrica é variável, eu posso variar. Então, vem um resistor e essa setinha aí, ó, significa que eu posso variar a resistência desse resistor manualmente girando, tá? Tá certo? Tinha antes um interruptor que você mexe e a luz vai aumentando ou vai diminuindo. Você está exatamente mexendo na resistência. É um resistor que não é fixo, que você pode variar a resistência. Um chuveiro elétrico, nós vamos ver aqui mais na frente, ó, ele tem inverno e verão, então ele pode variar a resistência, mas não que vai variar a mola. É só o interruptor, que ora está ligado da extremidade à outra e ora solta essa extremidade e só liga no menor para o outro. Então muda a resistência, muda o aquecimento, que a gente vai ter uma aula aqui. Já falamos até isso, né, em aula, mas reforçando aí também essa parte do chuveiro, ok? Bom, então o reostato é um dispositivo cuja resistência elétrica é variável. E eu represento ele assim, com a seta nesse sentido, ó, R e a seta. Ou então represento ele dessa forma aqui, ó, o resistor com a seta assim,
significa que eu posso ir mais para a esquerda ou mais para a direita, mexer com esse cursor. Se eu posso mexer aqui com esse cursor, é porque ele é um resistor variável, ou seja, ele é um reostato. Beleza? Vamos fazer um exercíciozinho aí, só para aplicar essa segunda lei, tá? Depois a gente vai continuando essas aulas aí. Tomar uma aguinha para a gente fazer. Aí diz o seguinte, ó. Um cabo, um fio, né? Um fio feito de liga de cobre. Quando a gente descasca o fio, tá lá o cobre lá dentro, né? Então, um fio condutor feito de liga de cobre possui área de secção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Então, é um fio, ele tem lá a sua grossura de 10 milímetros quadrados. Sabemos que a resistividade do cobre resistividade é Rho, né? 2,1 vezes 10 a menos 2, olha a unidade que ele deu aí de Rho, de resistividade, ohms, milímetro quadrado sobre metro, determina a resistência para 5 metros de comprimento. Ele deu o comprimento e pediu a resistência, então ele quer que ache o quê? O valor de R, qual a resistência, ok? Então vamos ler novamente a questão, como a gente faz em toda a prova, em todo concurso, e vamos tentar resolver isso daí, tá? Ele diz o seguinte, ó, um cabo feito de liga de cobre, um fio feito de cobre, possui área de seção transversal 10 milímetros ao quadrado, então ele deu A. Sabendo que sua resistividade de cobre é 2,1 vezes 10 a menos 2, então ele deu Rho. Determina a resistência para 5 metros, então ele deu o comprimento. Então ele deu Rho, ele deu L e deu A, e pediu a resistência. Qual é a fórmula que eu tenho? Resistência é Rho vezes L dividido por A. Então ele pediu a resistência, mas ele deu tudo aí, ó. Ele deu a resistividade, Rho, ele deu o comprimento L e ele deu a área de seção transversal A. Então eu vou só substituir. Quanto é Rho? Ele disse 2,1 vezes 10 a menos 2. Coloquei aqui. Quanto é o comprimento do fio? 5. Quanto é a área de seção transversal? 10. Então eu vou só fazer essas contas. Daqui a pouco eu vou falar sobre as unidades, tá? Então quanto é Rho que ele deu? Ele deu 2 vezes 10 a menos 2. Quanto é L? Ele deu 5. Quanto é a área? 10. Então vai ficar, fazendo essas contas, né? 2,1 vezes 5, né? Quando você multiplicar 2,1 vezes 5 dá 10,5. Aí ficou aqui, ó, 10 a menos 2 dividido por 10. 10 a menos 2 dividido por 10. Aqui, ó, é 10. Aqui embaixo vai com 10 a mais 1. Quando subir vai com o sinal contrário, 10 a menos 1. Só que já tem lá em cima menos 2. Quando esse 10 subir, vai com menos 1. Menos 2 com menos 1 vai dar quanto? Menos 3. Então a resistência 10,5 vezes 10 a menos 3 ohms, tá? Se eu pegar essa vírgula e botar aqui para a esquerda, fica 1,05, tá? Aí como eu tirei, tinha 10, ficou só 1, é porque ficou 1,05 vezes 10. 10 com 10 a menos 3 vai ficar 10 a menos 2, unidade de resistência ohms, né? Em homenagem a ohms que estudou essa parte aí, ok? Então, pessoal, é só uma coisa aqui, um título de informação. Eu vou fazer já mais um exercício, mas vamos falar sobre essas unidades aí, tá? Ó, como é que eu sei, professor, qual é a unidade que eu vou usar? Porque ele deu aqui a área de seção transversal, a espessura, a grossura do fio, ele deu 10 milímetros quadrados. Comprimento, ele deu 5 metros. Como é que eu sei qual é a unidade, quando é que eu tenho que transformar? Nessas questões que tem constante é fácil, porque eu vou olhar para a constante. Ele disse que a resistividade Rho, ele disse que estava em quê, ó? Ohm, milímetro quadrado por metro, tá? Então ele já deu aqui, ó. Então ele disse que minha área tem que ser em quê? Em milímetro quadrado, já está, ó, 10 milímetros quadrados, eu não vou mexer. E meu comprimento tem que ser em quê? Em metro. E já está aqui 5 metros, por isso que eu não mexi. Então é importante observar qual é a unidade de Rho, tá? Ele é que diz, a constante é que diz, isso serve para todas as outras aulas e todas as disciplinas. Como ele deu a constante aqui, ó, a resistividade é a constante do material, como ele disse que é 2,1 vezes 10 a menos 2 Rho, ohms milímetro quadrado por metro, significa que a área tem que estar em milímetro quadrado, e o comprimento tem que estar em quê? Em metro. Então, já está. O
comprimento está aqui em metro e a área está em milímetro quadrado. Por isso que eu usei 5 e 10, eu nem me preocupei em transformar. Ok? Então eu tenho que olhar no que é que a constante vem, tá? Uma coisa aqui importante, ó, por exemplo, se ele tivesse dado essa constante no sistema internacional, se ele tivesse dado 2,1 vezes 10 a menos 2 homens vezes metros, se só viesse metros, não viesse milímetro quadrado aqui, como veio, então eu ia ter que transformar milímetro quadrado para metro e o comprimento também tem que ser em metro, mas já está, então continuaria aqui 5, mas aqui eu teria que transformar milímetro para metro, então eu ia ter que colocar aí essa conversão, então ia ficar 10, milha a gente viu que é 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 ao quadrado que dá 10 a menos 6, então se viesse em rho vezes metros, o valor não seria 10 como eu usei, seria 10 vezes 10 elevado a menos 6, apareceria aí o 10 a menos 6, porque é milímetro, milha é 10 a menos 3, ao quadrado dá 10 a menos 6, ok? Então ia ser outro valor que eu iria usar. Então a gente vai fazer lista de exercícios, vai fazer exercícios aqui, mas eu acho que aí a gente deixou bem claro aí para vocês, né? Pronto. Dois fios A e B são tais que o comprimento do fio B é o dobro do comprimento do fio A. Então, o L de B, o comprimento B, é 2 vezes o L de A, o comprimento de A. O comprimento a gente chama de L. E a área de seção transversal do fio A é 8 vezes menor que a do fio B. Ou seja, a área de B é 8 vezes maior que a de A. Então, é 8A, ok? Sendo os fios feitos do mesmo material, então o rho, a resistividade é o mesmo, que é o mesmo material, por exemplo, 2 fios de cobre, um fino e um grosso, determina a razão entre a resistência do fio B e a do fio A. Então vamos novamente reler a questão e vamos para a solução, ok? Ele diz, dois fios A e B são tais que o comprimento do fio B é o dobro do fio A. Então o fio A está aqui, o fio B é 2 vezes, ó, como fio é maior o comprimento, tá? E A é 8 vezes menor a área de A. Então A é bem fininho, é 8 vezes fino, e B é 8 vezes maior do que A. Sendo os fios feitos de mesmo material, então se um é de cobre ou outro é de cobre, o rho é o mesmo. Determina a razão entre a resistência do fio B e do fio A. Então vamos lá. Qual é a fórmula que eu tenho? Ele quer o quê? A razão, pessoal. Toda vez que num programa de concurso, na nossa prova, num teste, vem razão, é 1 dividido por outro. É o primeiro dividido pelo segundo. Por exemplo, qual a razão entre 10 e 2? É 10, o primeiro que ele deu, dividido por 2, vai dar 5. Qual a razão entre 20 e 4? Vai ser o primeiro que ele deu, 20, razão ou relação entre 20 e 4, é 20 dividido por 4, que dá 5. É sempre o primeiro dividido pelo segundo. Isso é razão, isso é relação. Qual a razão entre 1 e 7? É 1 dividido por 7. É o primeiro dividido pelo segundo. Então, como ele pediu aí a razão entre a resistência de B e o condutor A, então ele quer a razão entre a resistência de B e de A, então ele falou primeiro em B. Então vai ser a resistência de B dividido pela resistência de A. Olha como eu coloquei aí na prova. Ou na prova, no slide aí, ó. R de B dividido por R de A, certo? Aí o que é que acontece? Ó, quem é a resistência? É ρ L sobre A, né? Então, a resistência de B vai ser quem? O ρ de B, o comprimento de B, a área de B. Quem vai ser a resistência de A? O ρ de A, o comprimento de A, a área de A. Aí aqui, ó, como ele disse, tem o mesmo material, eu vou fazer o quê? Como tem o mesmo material, eu vou cortar o ρ. ρ de B e ρ de A, eu vou cortar, tá? Aí fica L de B. Quem é L de B? L de B, a gente viu que é quem? Quem vai ser o L de B? L de B é 2 vezes o comprimento de A. Então vai ser 2L, tá certo? Se A, o comprimento de A é L, como o B ele disse que é 2 vezes maior, né? Estava aqui o A,
e o B é 2 vezes o comprimento, então no lugar de comprimento de B eu vou botar 2. Quem é a área de B? Ele disse que B era 8 vezes maior que A, então a área de B é 8 vezes a de A, tá certo? Aí aqui eu vou cortar, ó, corto o ρ, que eu já tinha cortado lá em cima, corto o comprimento L, corto o A, só vai ficar 2 sobre 8. 2 sobre 8, né? Tá aqui, ó, corto o ρ, né, que é o mesmo, corto o A, tá, que tá em cima, como você vê a primeira, porque pelo inverso da segunda, e ficou 2 dividido por 8. Simplificando por 2 em cima, por 2 embaixo, 2 por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. Então a resposta é 1/4, ok? Então essa é a questãozinha aí da parte de resistência. Eu vou novamente resolver para vocês, só para a gente fixar melhor. Depois você pode assistir essa aula, voltar e repetir quantas vezes quiser. Ele pediu a razão entre a resistência de B e a resistência de A. Razão é a divisão. Quando ele pede a razão entre a resistência de B e a de A, é R de B dividido por R de A. Ou quando ele pede a relação entre a resistência do condutor B e do condutor A relação ou a razão, é o primeiro que ele falou, a resistência de B dividido pela resistência de A. Quem é a resistência que a gente viu, a segunda lei de Ohm, a fórmula? A resistência de B vai ser ρ de B vezes o comprimento de B dividido pela área de B, porque a resistência é ρ L sobre A. Quem vai ser a resistência de A? ρ de A, L de A dividido por a área de A. Só que ele disse que o comprimento de B era 2 vezes o comprimento de A. Então, no lugar de comprimento de B, eu botei quem? 2 vezes o comprimento de A. Ok? Então, ó, esse comprimento de B, ele disse que era 2 vezes o comprimento de A. Então, eu coloquei no lugar de B, eu coloquei o quê? 2 vezes o comprimento de A. 2A. Ok? E a área de B, ele disse que era 8. Então, 8 vezes a de A. Aí, ρ de A, L de A sobre A. Isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui a gente pode fazer de várias maneiras. Pode cortar direto, tá? Aí vocês que fazem. Mas aqui eu tenho, se você pode fazer também a divisão. Eu tenho essa primeira, ρ2L sobre 8A, né? Dividido por essa segunda. Então, eu posso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Foi uma maneira que eu fiz, ó. Conservei a primeira, ρ2L sobre A, tá aqui, ó, ρ2L sobre A, e multipliquei pelo inverso da segunda. O inverso da segunda, esse A vai lá para cima, ó, veio para cima, ó. Ficou Rho sobre ρL. Aí aqui eu corto o ρ, que ele disse que é o mesmo material, corto o L, corto o A, aí vai ficar só quem? 2 dividido por 8. Essa é a resposta, 2 dividido por 8, ou 1/4. Porque simplificando, em cima 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. 2 oitavos é a mesma coisa de 1/4. Ok? Então, pessoal, essa parte aí a gente viu a parte de primeira e segunda lei de Ohms. Nós vamos fazer muito essa primeira lei de Ohms na próxima aula, que é associação em série, em paralelo, associação mista, gerador, receptor. Então a gente vai trabalhar muito com a primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I, né? Ou V, né? U é a voltagem, 220 volts é R vezes I. Ou V é R vezes I. V igual a R vezes I. Quem vê, ri. Essa é a primeira lei de Ohms. A segunda lei de Ohms é ρ, né? R, a resistência é ρ L dividido por A. ρ L A, tá? A segunda lei de Ohms que a gente fez aí do exercício, a gente tem que fazer e copiar novamente para ir aprendendo, ok? E a gente vai dar continuação aqui o curso de eletricidade comigo, professor Luiz Carlos Noronha, né? A gente tá aí nessa luta aí com vocês, né? Eu também, além de físico pela UFRN, eu também fiz engenharia elétrica na UFRN, tenho pós-graduação no ensino de física, de matemática, de química, biologia, na parte também sou mestre em física pela UFRN, e a gente está sempre aqui transmitindo algumas aulas para vocês, ajudando a vocês aí no dia a dia. Lembrando aí o nosso cartãozinho, ó, nosso zap, você já tem aí, né, 998200967, o zap do professor é muito conhecido, você pede aí, tira dúvida, ou pede, eu mando um cartão digital, você recebe o cartão digital, com apenas um toque já cai mais de 1000 aulas completas para Enem, para concurso, redação, matemática básica, matemática de segundo grau, física, biologia, química, história, ok? Todas as disciplinas
É só ir no 99820967 comigo, professor Luiz Carlos. Aí tem mais de 1000 aulas, tem mais de 2.500.000 acessos. Primeiramente, a gente agradece a Deus e aos alunos aí que confiam aí nas nossas propriedades, nas nossas aulas, ok? Então, 99820967, vocês têm esse zap. Qualquer coisa, tira dúvida aí com a gente, tá? Beleza? Fica aí com Deus aí e até o nosso próximo